Vou por aqui. Muito bem. Vamos ter uma palavra de oração. E nós começamos a aula de hoje. Deixa eu ver. Por favor, Senhor. Aí, Carlos, nos leva a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua palavra. O Senhor venha abrir nossa mente e coração. Que tudo que for falado aqui, a gente possa aprender e praticar na nossa vida. Abençoe esse dia e podemos, Senhor, estar presente a Ti. O Senhor venha nos ajudar e conseguimos desenvolver todo o nosso conhecimento para aprender mais de Ti. Amém. Ó Senhor, venha de encontro conosco. Coloque as Tuas mãos em nosso coração. Abençoe-nos, Deus. Ajude a te encontrar. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Muito bem, obrigado. Bom, muito bem, irmãos. Nós estamos estudando, quer dizer, o versículo-chave está em Gênesis. Eu dou graças a Deus que nós não temos revistinha, só a Bíblia, e aí eu dou a aula que o Espírito indicar, eu vou naquela direção, né? Então, revistinha é complicado às vezes, né? Não estou falando sobre a qualidade, né? Mas sobre a flexibilidade. Flexibilidade, né? Aí de dar aula. Muito bem. Gênesis 31. Pegando o gancho sobre os nomes de Deus, né? Versículo 13. 31, 13. Que fala, eu sou o Deus de Betel. Betel é a cidade aonde Deus apareceu para Jacó, quando ele fugia da face do irmão. Onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então Deus assim se manifesta a Jacó falando, eu sou o Deus de Betel. Daquele dia que você me fez uma coluna, daquele dia que você me fez um voto, daquele dia. Então Deus se identificou como Deus de Betel. Então nós temos aí o outro princípio que nós já comentamos. No Jardim do Éden, Deus mantinha comunhão plena com o homem. Uma vez que o pecado entrou no mundo, Deus aparece em determinados locais. E este local é um local santo. Por exemplo, Moisés subiu no Monte Sinai, estava lá, tem a sarça ardente. O que Deus fala? Qual a primeira coisa que Deus fala? Tira sandálias, porque esse local onde você está é o quê? Santo. Então, aquele local se torna santo por causa da presença de Deus. Então, esse pensamento nós temos ele no Antigo Testamento. Então, não é uma coisa inventada a situação de homens visitarem locais santos. Por exemplo, essa semana que passou, nós tivemos um feriado nacional. Baseado em qual situação? Que houve uma suposta manifestação divina no Rio Paraíba. Está entendendo? É Paraíba lá? Rio Paraíba. Né? Lá em Taubaté. Foi em Taubaté? Na região de Taubaté. Mais para frente, lá no Rio Paraíba. Onde fala que, né, o ídolo apareceu no rio e colocava no lugar, voltava no rio. Não lembro, tem um livro do Dr. Aníbal Reis que relata a data, as pessoas e tudo isso daí. Então, aquele local se tornou o quê? Santo. Então, as pessoas afluem, né, para esses locais santos.
Nós temos Meca, lá na Arábia Saudita, onde tem a Kaaba, né, lá para os muçulmanos, que é muito importante. Então, todo muçulmano tem que ir a Meca para ser salvo. Alguns, se você assistir vários filmes, muitas pessoas são peregrinos que vão em direção a Jerusalém. Por quê? Porque é o lugar onde Deus apareceu. Então, aonde há locais, né, de supostas ou efetivamente aparições divinas, aquele local se torna santo e é importante. A idolatria também tomou desse recurso. Por exemplo, Fátima. Fátima é a mesma coisa, né? Vários locais onde apareceu aqui, apareceu lá, e aqueles locais se tornam santos e as pessoas vão a este local para ter uma experiência espiritual. Então, isso daí é verdadeiro? Sim. Tem no Velho Testamento? Sim. Tanto da idolatria, quanto também de atos de aparições verdadeiras que Deus fez no Velho Testamento. Então, nós não podemos simplesmente falar, isso daí é uma bobagem, sabe? Isso daí é tudo invenção. Não é tudo invenção, tá? A gente tem que estudar e ver que certas coisas tiveram desvios, outras eram verdadeiras e outras mudaram. Porque os verdadeiros adoradores... Lembra a mulher samaritana? Onde que adora? Ela pergunta, onde? É no Monte Gerazim ou é no Monte Sião, em Jerusalém? Né? Ou em Jerusalém. O que Jesus fala? Está chegando o dia que nem aqui e nem lá. Mas o que vai acontecer? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, tá? Essa mesma ideia ainda continua de maneira errônea em muitas igrejas evangélicas nos dias de hoje. Você só é abençoado, não é só a igreja evangélica, muitas igrejas, tá? Abençoado se você estiver naquela igreja, naquele local, lá você recebe uma bênção, né? Então, eles fazem daquele lugar um lugar sagrado, um santuário. E ali você é abençoado. Então você é atraído a ir a estes locais. Não é mais assim, porque Jesus falou que procura verdadeiros o quê? Adoradores em espírito e em verdade. Em Pentecostes, Deus veio habitar no homem. Ele não está se manifestando mais nesse local ou naquele outro local, coisas assim. Os mormons também. Né, os mormons é a manifestação do anjo Marrone, alguma coisa assim, né, que apareceu para Joseph Smith. E assim é. No mundo inteiro é a mesma coisa. E não é isso, biblicamente, que nós temos mais. Veja em 1 Coríntios, capítulo... Capítulo 14... Versículo 23. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a questão das línguas, tá? Línguas, interpretação, profecia, tudo isso. Mas aqui tem um detalhe importante para nós reforçarmos o ensino bíblico. Versículo 23 fala assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar. Até aí. Veja, toda a igreja se congregar num lugar. A igreja não é o lugar. Perceberam? Isso daqui não é igreja. Isso daqui é um templo. Isso daqui é um salão. Isso daqui né? Lembra que quem chama salão? Salão das Testemunhas de Jeová. Toda seita tem coisa certa, tá? Nunca esqueça isso. Toda seita tem coisa certa. E usa dessas para atrair para as outras, tá? Então isso daqui isso daqui, se um dia for vendido, vai arrancar ali as letras da Igreja Batista, arranca ali, e vai falar escritório de contabilidade, não sei o quê, encha de drywall aqui dentro, tudo, começa a trabalhar.
Está entendendo? Não há santidade nesse lugar aqui. O prédio não traz santidade. A presença de Deus, sim. O Espírito presente entre nós, sim. Então, se a igreja se congregar num lugar, que lugar? Qualquer lugar. Não usemos desse pedacinho de versículo para falar que eu não preciso na igreja porque eu posso fazer em qualquer lugar. Se, pois, toda a igreja se congregar, não é adoração isolada. As pessoas se congregam, se ajuntam num lugar. Pode ser aqui, pode ser num sítio, pode ser na beira de um rio, pode ser na montanha, pode ser numa igreja, assim, esse estilo de igreja, seja o que for, mas estilo de templo. Mas igreja somos nós, tá? Então ali, agora até é interessante aqui como o apóstolo Paulo fala, eu não vou entrar nos detalhes do capítulo porque trata de outro assunto, mas veja o que ele fala ali no versículo 25. Portanto, é uma conclusão, né? O capítulo é longo. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, né? Quando entra uma pessoa dentro da igreja para ver o que acontece no culto, né? Ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, o que ele faz? Adorará. O que Deus busca? Adoradores. Igual o pastor falou hoje, Deus não busca religiosos. Deus não busca membro da igreja. Deus busca o quê? Adoradores de espírito e em verdade, né? Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Não é o local, mas aquilo que acontece com o povo que está naquele local através da pregação. Manifesta que Deus está presente entre vós. Tá? Então isso é o modelo bíblico que nós temos até nós chegarmos no destino final, que é a Nova Jerusalém. Aí tudo que está de errado vai ser tirado e Deus habitará conosco e nós com Ele para todo sempre. Aí termina, volta de novo aquilo que era para ter continuado lá do Jardim do Éden. Ok? Então, Deus, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ele se manifestou em alguns locais. E essa e muitas vezes ele foi invocado em alguns locais. Só que essa invocação tem rituais. Lembra Caim e Abel? Os dois fizeram um altar. Os dois invocaram. Mas havia o quê? Regras conhecidas. É com sangue. Não é com alimento. Antes do alimento vem sangue. Antes do alimento vem sangue. Então Deus aceita através de certos rituais quando se invoca. Porque há altares, nem por exemplo nós vamos ver aqui de Abraão, que Deus apareceu para Abraão, então Abraão fez um altar ao Senhor. Em outras situações, Abraão, por exemplo, no capítulo 13, ele voltou do Egito, foi a Betel, e ali no altar que ele já tinha feito, invocou o nome do Senhor. Onde? Em Betel. E invocou o nome do Senhor. Com o quê? Com sacrifício. Porque sem sacrifício não acontece. Então há certos rituais, e principalmente o sacrifício, para que Deus aparecesse ao homem de Deus, ou quando apareceu ao homem de Deus, ele ofereceu a adoração com o sacrifício também. Isso tudo foi regulamentado depois no livro de Levítico. Aí tem o sacerdócio, quem pode fazer, como vai fazer, como corta, lá tem tudo. Por quê? Não se chega na presença de Deus de qualquer maneira. Não é assim. Nós temos, quem se lembra aqui, quando os assírios tomaram Israel no Reino do Norte, eles começaram a ter muito problema com os animais. Os animais matavam muitas pessoas. E aí o rei falou eu falei, tem coisa errada. Eles arranjaram um sacerdote para mandar lá, para ensinar como que é que vive naquela terra. Porque ali Deus se manifestou. E assim diminuir a mortandade. Então, no templo de Dagon, não adiantava colocar a arca. Todo dia Dagon estava com o rosto em chão. Por quê?
Porque Deus não aceita qualquer tipo de, como que se diz assim, fogo estranho. Lembra dos filhos de Arão? Fogo estranho. Tem uma receita. Você põe sal, você põe ervas, e tinha mais uma coisa lá, não lembro o que é. Você coloca nessas quantidades e apresenta. Quando eles fizeram uma receita diferente. Aí morreram. A arca, né, estava transportada nas vacas novas. A palavra de Deus fala para colocar em vacas velhas, não novas, né? Assim, o resumo é isso. Balançou, foram colocar a mão, morreram. Por quê? Está escrito: ninguém toca na arca. Então são rituais muito claros do Antigo Testamento que em Cristo tudo isso foi o quê? Cumprido. Então, quando se rasga o véu de alto a baixo, nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, porque o sangue dele também foi ofertado aonde? No tabernáculo do céu, porque o tabernáculo daqui da terra era uma cópia daquilo que estava lá no céu, certo? Então tem essas coisas. Então hoje, mas então se não existe mais isso, por que nós vamos estudar? Né? Nós vamos estudar porque está escrito. Primeira coisa, tem que estudar a palavra de Deus. Segundo, toda a escritura divinamente, né, é inspirada e é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir na justiça. Então, há ensinamentos. Há ensinamentos sobre Siquém e há ensinamentos sobre Betel. E além de tudo, nós vamos entender várias passagens daí para frente. Várias passagens no Velho Testamento que a gente lê, né? Todo mundo passa por esse drama, né? Porque nós não tínhamos esse costume de ler, né, a palavra de Deus. Quando você fica lendo o Velho Testamento e não sabe, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, e a gente continua lendo, traz o desânimo, eu não vou ler porque eu não entendo, eu não vou ler porque eu não entendo. Então nós vamos aprender um pouquinho com Siquém e com Betel, nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Vai trazer entendimento, alegria e ensinamento, que a gente vai ver com o tempo. Tá bom? Muito bem. Nenhuma pergunta até agora. Isso daí é só para... Nem vou abrir a pergunta agora. Tá bom? Tá bom. Então nós vimos lá, Jardim do Éden, Deus estava presente. O homem pecou, foi expulso do Jardim do Éden. Certo? Jardim do Éden significa deleite, lugar de prazer. Aonde Deus está presente é um lugar de prazer, de deleite, tá? Então, o Jardim do Éden não era uma questão de aqui é o melhor lugar para viver do que em outros lugares. Porque pensa bem, eles foram expulsos, não foram jogados no espaço, tá? Eles foram expulsos de um local chamado Éden, Jardim do Éden, né? Agora, não quer dizer que lá fora, não, lá está tudo poluído, né? Tem esgoto a céu aberto, não tem nada disso, tem bandido. Fora do Éden não tem isso, a terra é perfeita. Porém, onde tem deleite? Onde há a presença de Deus. Provavelmente não há muita diferença, isso é implícito, né? Não há diferença entre o Jardim do Éden e o que estava fora do Jardim do Éden. Porém, o que é bem claro é que no Jardim do Éden tinha a presença de Deus. Então, o deleite que tinha aqui. Pecou, foi expulso do jardim. Então, nós temos o sacrifício de Abel, que é registrado lá em Hebreus e em Gênesis. Nós temos o sacrifício de Noé, depois do dilúvio, provavelmente no Monte Ararat, na Turquia, porém não está escrito, mas a gente deduz, porque a arca, né, quando as águas desceram, a arca parou no Monte Ararat. Ararat é um monte na Turquia, na divisa com a Armênia. Se você entrar no Google e pegar lá a bandeira da Armênia, você vai ver que no símbolo no central é um monte com uma nevinha assim, e lá em cima tem um barquinho. Sabia? A bandeira da Armênia tem? Tem o barquinho lá em cima lá. Então, por quê? Porque eles chamam lá, quem mora lá chama o Monte de Noé, o Monte da Arca, tudo, não é? Enquanto tanto se debatem, né, lá para eles é normal. Né? Chegar muitas pessoas de lá e falar, onde Noé desceu? Vai falar ali, ó. Muitos anos ali. Entende? Não tem, questão de fé. Fala, não, é ali. Né? Assim todo mundo sabe que é ali. Então é diferente um pouco.
E depois nós temos Abraão fazendo altares. Então, Gênesis capítulo 12, nós vamos ver 2 altares. Abraão fez 5. Abraão fez o altar em Siquém, em Betel, em Hebrom, em Berseba e no Monte Moriá, que a gente deduz que é com Isaac, certo? E o primeiro deles, então, é Gênesis capítulo 12. Hoje nós vamos ver, se o Senhor assim permitir, Betel, tá? E depois, a próxima aula, nós vamos ver Siquém. É muita coisa para um dia só. Mesmo Betel, não sei se termina, tá? Mas vocês vão notar certas passagens do Velho Testamento e falar, então por isso que então, por quê? Porque acontecendo coisas importantes em Betel, ok? Então, Gênesis capítulo 12, nós vamos ver o seguinte. Versículo 1, eu vou ler aqui para os irmãos. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, na verdade, onde Deus apareceu? Em Harã. Em Harã, na Síria, lá no norte. Então, versículo 5. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Então ele veio habitar como estrangeiro no meio dos cananeus. Qual o primeiro lugar? Qual a primeira parada? Siquém, tá? E apareceu o Senhor a Abrão. Então nós temos de novo Deus aparecendo para Abrão. Em Harã ele não fez nenhum altar, não está registrado. Mas agora, veja, a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então o primeiro altar de Abraão em Canaã foi numa cidade chamada Siquém. Esse foi o primeiro. Em Canaã. Ok? Então, primeiro altar erguido a Deus no meio dos cananeus. Então nós temos idolatria para todo lugar. E nós temos um homem que chega, Deus aparece a ele, tá? E ele edifica um altar ao Senhor que lhe aparecera. Continuando. Bom, só que, por que ele ergueu o altar ao Senhor? O que foi feito a ele, ali naquele lugar? A promessa. Essa terra aqui, ó. Toda essa terra que você consegue ver com todas as pessoas aí que moram aí, eu vou dar a você e a sua descendência. Sabendo que Sara era estéril. Então, é um ato de adoração a Deus, porque Deus está confirmando uma promessa sem nada, praticamente. Sem nada não. Agora já tem uma coisa. Em Ur, Deus chamou. Em Harã, Deus chamou. E ele já chegou na terra. Só que daí, para ter descendente e dominar a terra, ainda tem chão. Mas já se passaram, ele está com 75 anos. Quando apareceu lá em Ur dos Caldeus, nós não sabemos se foi com 50, 60 anos.
Não sei quantos anos já se passaram, mas Deus está confirmando o quê? A promessa a ele. Então é um ato de adoração. Podemos aprender coisas aqui? Deus cumpre promessas para conosco, ainda que não seja total em várias situações da nossa vida, Ele é digno da nossa adoração. Outra coisa, quem ergue o altar? Abraão ou Sara? Homens. Não é porque lê o Velho Testamento, né? Porque o Velho Testamento massacra o pé da gente. É homem que ergue altar dentro da casa. Não é a mulher. Não é a mulher que fala, benzinho, vamos para a igreja. Não tem nada de benzinho, não. É homem que faz altar de pedra, é homem que corta lenha, é homem que faz fogo, é homem que corta o animal em cima da lenha e oferece louvor ao Senhor. Isso traz segurança para a mulher. Lembra que, como Pedro fala sobre Sara, como Sara via o futuro? Ela dava o quê? Risada sobre o futuro. Né? Por quê? Ela estava preocupada, ansiosa. Ela tomava Rivotril. Gardenal. Ou ela tinha fé? Tinha fé. Eu não vou entrar aqui em questões de remédio, não é isso. Estou falando que algumas ansiedades que são geradas é porque é falta de fé, é evidente, é claro. É claro. Então ela via assim. Mas quem era o líder espiritual da casa? Abraão. O mentiroso Abraão? Sim. O mentiroso que depois negou lá. Ah, o Abraão que teve filho com a escrava? Sim, é esse Abraão mesmo. Homens dentro da casa não são perfeitos, mulheres. Esquece de marido perfeito, né? Para de assistir filme de Jane Austen. Conhece? Não. Orgulho e Preconceito, né? Como que chama o outro? Razão e Sensibilidade. O Mr. Darcy, né? E toda aquela fantasia, tá entendendo? Uma coisa assim. Não existe homem perfeito, não existe esposa perfeita. Agora, um homem, ele tem que assumir o papel de fazer o altar ao Senhor. É o homem, não é a mulher. Princípio que continua no Novo Testamento. Ok? Agora, versículo 8. E moveu-se dali a montanha do lado oriental de... Qual lugar? Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja, foi a manifestação do Senhor em Siquém. Em Betel, ele mudou para lá, ele fez um altar buscando a presença do Senhor. Então, está ligado ao louvor daquilo que Deus fez em minha vida, e a outra situação é um altar buscando a presença do Senhor. Eu quero a presença do Senhor, eu quero esse Senhor aqui. Então, nós temos o segundo lugar, qual que é? Betel. Muito bem. Deixa eu ver como que eu vou passar a aula aqui. Eu vou gastar o tempo em Betel, tá ok? Então vamos lá para... tem toda a história de Abraão, vários outros altares ou coisa assim. Vamos ver mais uma passagem. Gênesis 13. Aqui é tudo entrelaçado, às vezes é difícil de dividir. Gênesis 13. Abraão vai para o Egito, mente. Tem toda aquela situação com o faraó, e volta do Egito, certo? Então Abraão teve um tempo que morou no Egito. Às vezes a gente pensa, ele foi para Canaã, nunca saiu de Canaã. Ele saiu de Canaã, ele foi para a África. Ele morou na África há algum tempo. Não sabemos, não parece ter sido muito tempo, mas ele morou num bom tempo lá e trouxe bastante dinheiro, escravo, várias coisas de lá, né? Judeu começando do jeitinho judeu, né? Vamos dizer, trazendo dinheiro, vamos dizer assim. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro.
e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Lembra a questão do nome? Ele invocou a Javé. A Javé foi invocado ali. Faz diferença dos outros deuses, tá? E então, nós temos que Abraão foi para o Egito, voltou, e ele voltou nesse lugar aqui, a Betel. E ali ele novamente sacrificou ao Senhor, invocando o nome do Senhor. Ele teve uma experiência na vida. Ele foi no Egito, né? Viveu um tempo lá, tinha fome na terra, precisa comer. Ele, né? Deus me trouxe até aqui, mas eu vou morrer de fome. Então eles foram no Egito e se alimentaram no Egito. Vê que essa situação se repete no futuro depois. Com quem? Com Jacó. Tem fome na terra de novo. Com Isaac também tem fome, mas só que Isaac vai para Gerar, não vai para o Egito. Então, certas circunstâncias acontecem em nossas vidas que exige-se uma mudança para suprir necessidade básica. Tá claro? Qual é a necessidade básica aqui? Comer. Senão morre de fome. Então foram, voltaram, e ali foi invocar o nome do Senhor. Muito bem. Vamos para Gênesis, capítulo 28. Eu vou dar um resumo. Bom, passa-se os anos, Sara fica grávida, Sara tem um filho, Isaac casa com Rebeca, Rebeca é estéril, Isaac ora 20 anos, daí Rebeca tem os filhos, tem Jacó e tem Esaú. Jacó cresce, só que Jacó é o mais novo, Esaú é o mais velho. Então o direito de ser primogênito ele comprou com a história da sopa, lá do guisado. Esaú falou, não quero nem saber de ser primogênito de nada nessa família. Então era um direito que Jacó tinha. Jacó deu a sopa e ele assim... Esaú, tá, desculpa. E aí nós temos, então, depois disso, né, que Isaac, né, falou, me faz um guisado aí, outro problema com comida, de novo, né? Crente tem problema com comida, aí, né? Me faz outra sopinha aí, né, uma comida gostosa aí que eu gosto, tudo que eu vou abençoar. E ele ia abençoar Esaú, mas era para ser Jacó. Então tinha que esperar a intervenção de Deus. Só que houve a intervenção de Rebeca, quando a mulher quer agarrar as coisas para resolver problema. Prestem atenção, senhor, porque a gente lê o Velho Testamento. Porque é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Né? Maridão, Isaac, hipocôndrico. Eu vou morrer. Sabe quantos anos ele durou? Ele durou, se não me engano, 27... Não sei se 27 ou 30 anos, mais de 30 anos depois, Isaac. Quando Isaac falou, eu vou morrer, ele durou quase 30 anos, eu esqueci a quantidade certa. Então, eu vou morrer, faz uma sopa, eu vou abençoar. Ele ficou lá, viveu ainda muito tempo nessa situação, porque Jacó foi e voltou, só aí tem 21, então foram muitos anos. Jacó viveu. Quando Jacó falou, né, a gente conheceu uma pessoa, falou, hoje eu quase morri, né? Quando Isaac falou, hoje eu vou morrer, ele durou quase 30 anos, tá? Então tem gente que vive assim para chamar atenção. Parece que Isaac tem uns probleminha aí nesse aspecto, tá entendendo? Aí a mamãe entra na situação, na jogada. Pega a roupinha de peluda, né? Pega pelo de cabra, coloca, vai lá, pega o perfume do boticário de Esaú, passa em Jacó, vai lá, muda a voz, toma um melzinho, sei lá, tudo isso. Quem é? Esaú. Esaú, nossa, foi rápido a caça, né? Que coisa. Aí é religiosidade. O Senhor me enviou a caça ao meu encontro. Nós somos sem vergonhas.
Quando a gente faz pecado em mente, a gente recheia tudo com religiosidade, como a bênção do Senhor nos abençoou, tá entendendo? Então, o Senhor me enviou a caça, meu encontro. Nem precisou esticar muito a arco e a flecha, estava pertinho. Ai. É tudo essa coisa. Nossa, rapaz, Isaac, cegão. Bom, abençoou. Aí saiu o inferno dentro da casa. Quando chegou Esaú, falou, eu vou te matar. Vou te matar. Não tem outra bênção? Falou, não tem outra bênção. Você vai servir seu irmão. Que era para ter acontecido, mas de outra forma. Então ele tem que ir embora. Ele tem que fugir porque há uma promessa aqui. O dia que o pai morrer, eu te mato. Isso é família de crente. Família de crente espiritual. Filhos de promessa. Eu vou te matar o dia que o pai morrer. Você vai ver só. Então ele fugiu. A mãe dele falou, vai lá para a casa do meu irmão e fica para lá. Depois você volta tudo. Sabe quando Rebeca viu ele de novo? Nunca mais. Ela morreu sem ver Jacó novamente. Rebeca foi mentirosa, ajudou na mentira e ela nunca mais viu o filho dela. Ai, tá? Então, mentira não traz bom resultado nunca. Bom, nessa ida para Padã Arã é o capítulo 28. Então vamos ver aqui, né, no versículo 10 do capítulo 28. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Nota bem a situação. Jacó está fazendo o quê? Fugindo do irmão. Quem mentiu? Jacó. Mas para quem Deus apareceu? Para Jacó. Isso chama-se graça. Apesar do que somos, Deus trabalha através de nós. Amém? É Jacó o mentiroso. É Jacó que está culpado. É Jacó que está fugindo. É o filhinho querido da Rebeca que está indo embora lá para a casa dos parentes idólatras. Não esqueça isso, os parentes idólatras. Ele vai se refugiar, não no meio de irmão de sangue, mas é tudo idólatra. Você vai ver o que vem debaixo da saia de Raquel depois, né? Um monte de santinho, né? Mas Deus falou, até que haja cumprido o que te tenho falado. Deus cumpre as suas promessas para conosco. Deus sabe o que nós somos. O problema é nós sabermos o que nós somos. E não usar isso para falar, eu sou realmente uma porcaria, eu não presto, eu sou um verme, eu sou isso, é melhor morrer, não sei o que. Isso é de Satanás. Isso é de momento ruim, igual Elias, igual Jó. Não é que não aconteça. Não é que não aconteça. Todos nós aqui podemos passar por isso. É o que nós vamos fazer quando passarmos por isso. Quando aconteceu com Elias, daí falou, Elias, levanta Elias, desce,
faz isso, faz aquilo e faz aquilo. Não acabou ainda. Então para. Então isso que é importante para nós. É reconhecer que não somos, porque não somos o que achamos que somos. Ninguém pense além, né, de si mesmo, mas com moderação. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Com moderação. Você não... eu sou um lixo nessa vida. Não, nós somos um lixo, sim. Mas nós somos também o povo de Deus, porque em Cristo morreu. Então, tem valor. Então, não é aqui ou aqui. Nós somos o povo de Deus com os problemas que revela aqui, que revela a nós. É isso que a palavra de Deus revela. Revela que somos assim. Nós somos Jacó. A gente engana para ter vantagem. E depois tem que fugir. Mas ainda assim Deus nos guarda. Ah, então eu posso fazer? Se você quiser passar o que Jacó passou. Ah, então eu posso fazer o que Davi fez? Se você quiser passar o que Davi passou, faz. Né? Tenta. Eu quero ficar longe. Hã? Sem murmurar. Sem ficar reclamando depois. Né? Igual Davi andava, né? Simei amaldiçoando ele. Daí, eu não sei quem foi, se foi Joabe, quem falou, quer que eu arranco a cabeça dele fora? Falando, deixa. Deus o pôs ali, né? Sanguinário, cachorro. E sabe que é chamar judeu de cachorro, né? Animal imundo. Seu cachorro, sanguinário, não sei o quê. Fala, Deus o pôs ali. Eu sei. Quiser passar aí, sem ficar contra Deus, eu não quero. Ele reafirma a promessa. O irmão está querendo matar, mas ele falou, tua descendência. Então o que vai acontecer? Ainda você vai casar e vai ter filho. Não vai acontecer, você não vai morrer. Porque ele está fugindo porque o irmão quer fazer o quê? Matar. Mas Deus falou, não, você vai ter descendência. Então você não vai ser morto. Pode deixar que eu vou te guardar. Então, apesar dele estar fugindo, que é a inteligência, apesar de ficar muito tempo longe do irmão, que é a inteligência, é Deus quem está protegendo. Porque se Jacó conhecia o caminho, era só alugar uma Kombi, né? E Esaú podia ir para o mesmo lugar. Né? Aonde Jacó foi que Esaú não poderia ir? Né? É só pegar um cavalinho, um cavalo, um camelo e ir no mesmo lugar. Padan-Aram, está lá no meio dos parentaiada, que também era parente dele. Ele não sabia onde moravam os parentes dele? Entendendo? Mas Deus inibiu isso no coração de Esaú. Não deixou isso acontecer. Então é assim que Deus... Então tem a parte, isso é coisa que é importante aprender em soberania. Tem a parte de fugir. Quem desceu num cesto de noite? Paulo. Agora tem a parte que Deus inibe, Deus engana, Deus dirige os magos por outro caminho, e todo esse tipo. Tem essa parte é soberana, pertence a quem? Pertence a Deus. Então, eu tenho que fazer aquilo que Deus me dá como responsabilidade a ser feita. Fora isso, porque é evidente que isso não protege, isso não dá total garantia, é só a promessa. A garantia, o selo das minhas ações, está grudado aqui pela soberania de Deus. Porque, eu vou fugir. Herodes não achou a sogra dele lá na África? Falou, vou matar minha sogra. Ela fugiu. Ele procurou até achar, adivinha? Matou. Matou a sogra dele. Entende? Não estou fazendo piada de sogro só, é uma história. É a verdadeira. Mas quando quer, acha. Vai lá e mata. Está entendendo? Viram... Você sabe por que aquele filme que foi mostrado aqui dos afegãos estava com o rosto coberto e não mostrava? Você viu que nenhum rosto foi mostrado? Sabe por quê? Porque o pessoal do Talibã, que vê lá no Afeganistão, ou Al-Qaeda, seja o que for, quando vê e reconhecer, eles vão vir aqui e vão matar eles. Você não pode escrever carta com endereço. Tem vários missionários que estão naquela região, você não escreve carta para eles.
Você manda para a missão e alguém da missão que sabe onde eles estão. Então tem que ser feito assim. Ah, mas Deus protege. Tranquilo. Não, não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos deu. Usar nosso entendimento. Bom. Só notar aí, né, no versículo 13, que Deus aparece para ele, mas diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e teu pai. Não diz: eu sou o Deus de Jacó. Tudo que pode pegar. Ainda vai completar. Exato. Mas veja bem, eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus de Abraão, de pessoas e locais. Tá vendo? Isso é muito claro no Novo Testamento. Sou o Deus de Israel, nação. Eu sou o Deus de toda a terra. Então, os atributos de Deus nós conhecemos através de locais, através de nomes ou através de eventos, que é no caso de Abraão, Isaac e Jacó. Qual é? A formação da nação pela qual vai nascer o Senhor Jesus Cristo. Okay? Agora veja. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava fazendo algum culto, alguma coisa, ou ele estava dormindo? Estava dormindo. Então é uma manifestação graciosa. Deus apareceu para ele. Ele não está no altar invocando. Ele apareceu porque ele estava dormindo. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Porque ele viu a escada. E o que significa Betel? Casa de Deus. Todo nome terminado em El é Deus alguma coisa. Rafael, Deus cura. Joel, não lembro. É Deus alguma coisa, tá entendendo? Misael, Ariel, tudo que tem. Sim. É que eu estou falando nome de pessoas, né? Todo mundo que tem um nome terminado em El, Daniel, Misael, é Deus alguma coisa. Amado de Deus, protegido de Deus, ouvido de Deus, Samuel, e tudo assim. Então, El é Deus, tá ok? Bet, sempre Bet, no Antigo Testamento é casa. Bet é casa. Então, Betel, casa de Deus. Bet-Aven, casa dos ídolos. Bet-Semen, casa do sol. Então, quando você lê o Velho Testamento e você vê aqueles nomes escritos, eu tenho em torno de 54 nomes, Bet alguma coisa. Bet isso, Bet Arã, Bet Amon, Bet Baal, Bet não sei o quê. É casa de tal coisa. Que na verdade são o quê? Locais de adoração. São templos. Então, são lugares de adoração. Então, você lê qualquer passagem, chegou, e eles estavam na cidade chamada Bet alguma coisa. É como aqui no Brasil. Colonização aqui do Brasil. Em Minas é muito mais evidente, né? Você tem uma cidadezinha lá no morro. O que você consegue ver de longe? Fala, uai. Não tem mineiro aqui? Nenhum. É a igreja católica. O fazendeiro dá o terreno, tudo. Qualquer cidadezinha em Minas. Você está andando lá e tudo, tem a cidadezinha lá no meio do barranco, lá na montanha, seja o que for. A coisa que você vê de longe é a igreja, no meio da cidade. Está entendendo? E daí você começa, o que era Bet-Semen, Bet-Aven, Bet não sei o quê? São Sebastião do Paraíso, né? São não sei o quê, não sei o quê, não sei do quê, São Miguel Arcanjo, São não sei o quê, São não sei o quê. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, não muda. É uma coisa assim, tá ok? Então, ele está em Betel, na casa de Deus. Então, vamos ver como que Jacó fala com o Senhor. Versículo 18. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Homens, melhor horário para adorar a Deus na sua casa é de madrugada.
Que hora a ovelha bebe água? Que hora o pastor leva a ovelha para beber água no meio do deserto? Qual que é? Madrugada, porque durante a noite caiu o orvalho na grama. É a hora que elas bebem água, para poder passar o dia. No deserto não tem água. A não ser que chega nos lugares determinados. Mas quando ele está guardando, ele sai e leva ela para comer grama molhada e tem que ser antes que o sol que apareça. Quer ter uma vida de comunhão com o Senhor? Levanta de madrugada. Dorme cedo, esquece o Corinthians, São Paulo, né? Votação, debate político, tudo. Dorme cedo, levanta cedinho, faz seu cafezinho, senta lá e lê a tua Bíblia. E ora pela tua família. Ora pela sua esposa que vai ficar, ora pelos seus filhos ali. É assim que o homem faz. Tem que levantar cedo. Ah, mas eu durmo tarde, eu trabalho muito. Dá um jeito. Eu também tenho minhas dificuldades. Eu não consigo levantar todo dia. Tem dia que eu não consigo. Mas que o telefone toca cedo, toca. E tem que levantar para orar. O homem não pode ser preguiçoso não para ler a palavra de Deus. Vai cedinho. Ah, mas meu serviço é ruim. Você vai ver vida ruim se você não ler e orar, os problemas que a família vai entrar, você pode trabalhar o que for, vai ver como que não adianta. Tem coisa que no serviço não vai resolver, irmãos. É só oração. Coração de filho, serviço não resolve. Coração de esposa, coração de esposo, serviço não resolve. Rumo do nosso país, patrão no serviço. Trabalhar não resolve, não. Tem coisa, é tudo a nível espiritual. Pedir em oração. Então, levanta cedo. E um dia eu vou trazer um filme para mostrar o que é pasto verdejante. Vocês vão ver que coisa linda que é. Aí, tá no meu computador em algum lugar, né? Mas eu não sei exatamente aonde está, mas está lá, né? Vamos ver se eu trouxer, aí eu mostro os pastos verdejantes. Não tem nada de Nova Zelândia, tá? Aquela coisa verde que se perde de vista. Isso daí é Nova Zelândia. Em Israel o negócio é diferente. A cor normalmente é marrom no chão. Não tem nada de verde. Bom, levantou de manhã, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Tem luxo? Lembra que o altar não podia ser trabalhado com buril? Era para ser feito de pedra rústica. Deus não busca enfeite, igreja enfeitada, rebuscada de detalhes que não levam a nada. Às vezes ao contrário, leva para se exaltar sobre detalhes construídos. Mas é uma pedra só e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai. Por que ele está indo embora? Porque ele está em guerra com quem? Com o irmão. Casa em paz é uma graça. Casa em guerra é um problema sério. O Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó está começando a vida espiritual dele com Deus. Jacó não é um homem experiente aqui. Ele está fazendo um voto. Falou, se Deus me guardar realmente, porque eu estou correndo risco de vida, se eu prosperar, se eu voltar para casa em paz, não é só voltar para casa,
é em paz voltar para o meu. E daí nós vamos ver tudo que ele passa no Val do Jaboque, quando ele fica lá lutando com o anjo, porque ele fala, porque eu tenho medo do meu irmão. Homem de Deus revela os medos que tem. Então ele falou aqui, e daí, né, a aula vai terminar, não sei como vou fazer. Lá quando ele está, são 14 anos, mais 7, são 21, né? 21 anos ele passa com Labão. Ao final de 21 anos, Deus aparece para ele e falou, eu sou o Deus daquela noite que você fez o voto para mim. Agora está na hora de voltar para casa. Depois de 21 anos. Porque ele contou mentira. Ainda assim, Deus é gracioso. Com a consequência, ele teve experiência com Deus. Ele aprendeu com Deus. Ele teve paciência. Ele desfrutou de coisas que ele, com certeza, não aprenderiam. Então, irmãos, aqui entra uma... Vou falar aqui antes do sinal. Quando irmãos nossos errarem e nós errarmos também, sempre há uma lição a ser aprendida. Sempre. Coisas que nós nunca devemos fazer, ou coisas que nós vamos aprender só naquela situação, porque em outra nós não aprenderíamos. Porque Deus é bondoso. Ele nos ensina através dos nossos erros. Ele mostra a graça dele através dos nossos erros. Ele nos ajuda, só que é um pedido difícil. Uma decisão errada custou 21 anos. Uma decisão errada. Uma. De adiantar aquilo que já estava garantido para ele. Ele cortou caminho, ele pegou atalho. Ele tinha que esperar Deus colocar a mão em cima de Esaú, para que Esaú não trouxesse a sopa e recebesse a bênção de Isaac. Ah, mas aqui eu vou ficar falando mal de Jacó, porque Jacó não tinha fé. É besteira fazer isso. Jacó é homem de Deus. E nós fazemos... Se nós fizermos igual Jacó, tá bom. O problema é que é difícil andar na sombra dele. Imagina ser como ele. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Então, nós não podemos, lembra que eu falei isso umas aulas atrás, nós não podemos ler a Bíblia condenando. Nós temos que ver a Bíblia como é apresentado. O erro, a mentira, a consequência, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a promessa de Deus e a experiência que Jacó teve. Tu serás o meu Deus, porque essa frase, igual o pastor falou, ela é complementada depois. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vai ser complementado. William? É interessante que são homens simples. Não são homens, né, como outras pessoas falam hoje, poderosos, por exemplo, são homens simples, que tiveram medo, né, que agiram numa situação errada, mas que Deus trabalhou de uma certa maneira, né. Trazendo para o nosso dia a dia hoje, às vezes a gente pensa, né, a dificuldade de família, financeira, e a gente tenta fazer aquilo por nós. Não deixamos Deus agir. E às vezes erramos, né, num ponto, né, de querer falar assim, não, eu vou resolver e pronto. Mas às vezes a gente tem que dobrar os joelhos e pedir, Senhor, não consigo. Não dá mais. Entendeu? Então às vezes, né, Deus espera isso da gente. Sim. A gente realmente, né, se quebrantar, colocar diante dele a nossa situação, seja familiar, seja situação financeira, seja qualquer coisa. Mas a gente tem que ser totalmente independente disso. Sim. Porque a graça, né? A graça já basta. Sim. Jacó, quando volta, eu vou terminar com isso. Jacó, quando volta, quando ele vai encontrar com o irmão dele, porque quando falou, eu sou Deus de Betel, volta agora para sua família, ele tem medo por causa do irmão. Daí ele luta com o anjo, ele fica sozinho no rio, lutando com o anjo. Falou, não deixo enquanto não me abençoar. Mas a luta vai até o ponto que o anjo faz o quê? Crá! Na perna dele. Pega o nervo da perna dele.
não sei se rompeu, o que foi, e ele saiu mancando. Quer dizer, agora você está pronto para encontrar seu irmão. Você não tem jeito nem de lutar contra o seu irmão. Está mancando. Não tem força física. Nem a ideia de pegar numa espada para tentar ou correr do irmão, agora você não tem mais. Você não tem jeito de lutar nem de correr do seu irmão. Você vai encontrar o seu irmão, e uma das passagens mais lindas da palavra de Deus é que quando Jacó encontra Esaú, os dois se beijaram. Sabe o que significa o beijo na Bíblia? Reconciliação. Eles se beijaram. E quando morre o pai, a Bíblia fala, Jacó e Esaú enterraram o pai. E não houve mais morte naquele dia. Cada um foi para o seu lado. Mas Esaú não matou a Jacó, porque eles já tinham beijado. E isso significa voltar em paz para minha casa. Mas para voltar em paz para casa, às vezes tem que arrebentar o nervo da perna. Bem, cada um sabe aonde dói, né? E aí a gente tem que sair mancando. Vamos orar então. Aí eu vou pedir, Cláudio, por favor, nos leve a Deus e a nação. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este dia. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, esse ensinamento que o Senhor trouxe até nós. E que nós realmente, ó Deus, possamos assumir, ó Deus, as nossas responsabilidades. Que o Senhor, mediante a tua ação, ó Deus, a tua graça, coloca sobre nossos ombros, ó Deus. Muito obrigado por Senhor nos permitir estar aqui. Nos leva, ó Deus, em paz aos nossos lares e nos conduz, ó Deus, logo mais à noite para ouvirmos mais uma porção da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia andar nos teus santos e retos caminhos. Muito obrigado, nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, que o Senhor nos abençoe.